Graça e paz a todos, no nome de Jesus. Estamos aqui de novo, hein? Segundona abençoada. Quero agradecer aí aos novos inscritos, aqueles que estão visitando o canal. Olha, deixa a gente assim, extremamente feliz. Quero mandar um abraço aqui para o irmão Antônio Mendes, está lá em Teresina, viu? Lá no Piauí. Então, Deus abençoe a sua vida e a sua casa, meu amigo e dileto Antônio Mendes. Olha, querido, nós vamos hoje falar sobre um tema chamado a importância do aconselhamento. A importância do aconselhamento é um tema tão tremendo porque ele vai relatar, ele vai trazer algo muito importante para a nossa vida. Você sabe que um dos adjetivos do nosso Salvador, Jesus Cristo, é ser maravilhoso conselheiro. Esse é um dos grandes adjetivos que está lá em Isaías capítulo 9, no versículo 6. Diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Eu quero colocar aqui algumas disposições importantes para a gente começar. A primeira delas é que para que haja um bom aconselhamento é necessário um ponto de contato. Ponto de contato é a disposição do aconselhador, a disposição daquele que está sendo aconselhado e a confiança de ambos. Se não houver confiança dos dois lados, então não adianta nem começar. Para que haja um conselho, tem que haver confiabilidade pelos dois lados. Outra coisa importante, o conselheiro ele precisa ter algo de Deus, chamado sabedoria. Porque a sabedoria, ela sabe guardar a palavra, ela sabe o momento certo de falar, ela sabe o momento certo de indagar, ela sabe o momento certo de falar o que precisa ser direcionado. Você já pensou em time de futebol? Quadra de futebol, de vôlei, de basquete? Você vê aquela pessoa na beira do campo, ele é um orientador daquelas equipes, porque precisa de mudar às vezes de rumo, tática de jogo, para que haja vitória. Olha, lá em Provérbios, capítulo 24, no versículo 6, diz o seguinte: com medidas de prudência se faz a guerra, mas na multidão de conselheiros a vitória. Olha que coisa tremenda, né? Até na guerra tem que ter prudência, tem que ter planejamento. E para ter vitória é preciso ter aconselhamentos, grupos de aconselhamento. Presidente da República, presidente de uma igreja, de uma entidade, presidente de empresas, todos precisam de ter grupos de pessoas aconselhadoras, que sejam idôneas, que sejam pessoas maduras, que sejam pessoas experientes, mentoras, que possam direcionar para caminhos que sejam caminhos de vitória. Eu quero destacar aqui os dois caminhos, né? Porque o conselho ele não é somente um conselho que leva para o lado bom, mas tem conselho que leva para o lado ruim. A pessoa aconselha, olha, vai por esse caminho. A pessoa pega e despreza. Não, eu fui aconselhado aí por esse campo, mas eu não gostei não. Eu vou por esse. Então vai. Aí acaba tendo uma grande derrota na vida. Olha, um desses exemplos, se você quiser conferir, está em 2 Crônicas, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo de número 11. Eu vou ler aqui só um trecho, para que a gente possa ganhar tempo. Capítulo 10, versículo 6, diz o texto assim, querido, ó. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, quando esse ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Então lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares
e lhes falares boas palavras ao coração, eles se farão os teus servos para sempre. Ora, agora ele diz, porém ele desprezou o conselho que os anciãos, os antigos, tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviram. Os jovens deram outro conselho e aí ele foi por aquele outro caminho e a nação se dividiu. Lá para o lado do norte foi 9 tribos e meia, para o lado do sul ficou 2 e meia e a coisa ficou dividida. Querido, quero um outro ponto muito importante que a gente precisa tratar aqui. Procure pessoas confiáveis. Não é tocar trombeta, dizer os seus problemas. Sabe por quê? Porque Deus escolheu poucas pessoas para direcionar a muitos. Deus escolheu pouquíssimas pessoas para direcionar a muitos. E eu quero te dizer uma coisa aqui, se você está precisando de um conselho, olha, procure gente que seja da sua confiança, que sejam pessoas confiáveis, pessoas que tenham uma palavra de sabedoria, pessoas que possam se abrir com você. Por quê? Porque nesse momento é um momento de fragilidade. A pessoa está precisando de um rumo, precisando de um norte, precisando de uma orientação. Então, o conselheiro, a mulher conselheira, é muito importante nesse momento. Por quê? Porque pode salvar alguém de um suicídio. Olha só, pode salvar alguém de uma catástrofe, pode salvar uma igreja, uma situação calamitosa, pode salvar uma empresa, pode salvar uma nação. Você já entendeu? Um presidente que não ouve o conselho dos seus escolhidos? Ora, então é melhor ele abandonar o barco e fazer o que ele quer. Agora, se quiser vitória, querido, a vitória é simples. A vitória é pegar a orientação daquele que está disposto a te orientar. Para a gente terminar, eu quero te dizer uma coisa. Lá em Tiago, capítulo 5, lá no finalzinho, né, dos livros, lá no finalzinho da Bíblia, lá, Tiago capítulo 5, diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serdes curado. Olha, esse aqui não é um confessionário não, viu, amado? Não é fazer um confessionáriozinho com a telinha para você estar... Não é isso. Não é, esses pecados, aqui são questões de fragilidade. Não é o pecado que foi cometido, não é isso. É a fragilidade da sensibilidade das emoções humanas. E é tão notório o que a Bíblia está dizendo, para a gente entender, que o contexto está no versículo 17, que diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quais são os sentimentos? Sentimento de tristeza, sentimento de fraqueza, sentimento de frustração, sentimento de abalo emocional. Então a Bíblia diz aqui que ele precisou de conselhos. E como a gente precisa de conselho? Precisa de gente que tenha sabedoria, que tenha idoneidade, sabe? Tem jovens, que aqui os jovens aconselharam Roboão de uma forma errada, mas tem jovens que têm mais conselhos sábios do que muitos antigos. Não é porque é antigo que é sábio, não, mas precisa ter maturidade, porque a vida precisa de maturidade e nós precisamos constantemente, sabe? Não é de tomar decisão sozinho. Não, mas tem gente que pode dar uma orientação. Olha, vai por esse caminho que é melhor. Aí você vai, a vitória é certa. Para concluir, eu quero lhe dizer uma coisa. Alcance seus objetivos com um bom conselheiro. Alcance os seus objetivos. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é a vitória. Porque foi isso que nós conversamos aqui logo no início. Qual é o seu objetivo? O sucesso, a vitória, a alegria, a paz, o equilíbrio. Isso é o seu objetivo.
Então, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. E olha, tenha pessoas confiáveis, pessoas amigas que possam te aconselhar. Fique na paz de Cristo. Eu quero agradecer aos novos inscritos novamente, agradecer a todos que estão nos prestigiando desde o início. Indique para alguém esse canal. Fica com Deus. Deus abençoe.